Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ailton, trabalho aí na Balantec já tem mais de 25 anos aí na área de manutenção e calibração de balanças, também sistemas de pesagem, né? E visando aí algumas necessidades aí dos nossos clientes, a gente resolveu dar uma aprimorada, né? Já num treinamento que a gente tem sobre um treinamento técnico sobre boas práticas, né? Instalação, operação, limpeza, conservação e transporte de balanças também. A gente vai fazer uma breve apresentação aí para vocês, com o intuito, né, sempre de estar colaborando, né, e contribuindo aí na questão, né, que a gente sempre analisa e participa aí junto com os clientes, que nada mais é do que utilizar o equipamento de forma correta, né, mantendo sempre as boas práticas de uso, né, transporte e o manuseio. Bom, o nosso cronograma ele se aplica aí em 6 partes, né, que são tipos de balanças, né, identificação e segurança, metrologia e vocabulário, ambiente e cuidados no uso, operações e peso padrão e certamente os benefícios, né, que é o que a gente sempre procura. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os tipos de balanças que a gente encontra aí atualmente, né? Sobre conceitos básicos, né, modelos e aplicações. Cada aplicação, naturalmente, que pede um tipo específico de balança. Vamos apresentar aqui os principais modelos aí que a gente enxerga, né, nas empresas, né, que são as balanças de piso, né, normalmente são instaladas no piso da fábrica, em armazéns, né, usada para pesar pallets, tambores e cargas volumosas. Temos as balanças paleteiras, elas são constituídas de uma paleteira hidráulica com célula de carga integrada, né, para movimentação de cargas, né, o pessoal utiliza isso muito em armazéns também, em áreas de transporte, né, de cargas, né. Balança suspensa, que são as balanças que funcionam acopladas, né, em talhas, guindastes e pontes rolantes, né, são balanças para pesagem de cargas assim durante o içamento. Ainda sobre modelos e aplicações, nós temos também balança rodoviária, uma plataforma fixa no piso, né, para pesagem de caminhões e também veículos de carga. Normalmente a balança rodoviária ela fica instalada em portarias das empresas, né, pátios de transportadoras e por aí vai, né? Temos também balança analítica, é uma balança utilizada mais na área de laboratório, são balanças de precisão, né, com resolução dela em miligramas, pesagens um pouco mais exatas. Outro tipo de balança também muito comum, né, é balança analítica, são balanças de laboratório, essas já são de altíssima precisão, são as analíticas, elas são utilizadas em controle de qualidade, ensaios, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, né, laboratórios de manipulação utilizam muito esse tipo de balança aí também. Elas são dotadas de capela, né, são umas balanças que são extremamente sensíveis, né, a oscilações de meio ambiente e por aí vai. Outro tipo de balança também que a gente pode ter é balança de bancada, né, que são as balanças com teclado numérico e utilizada, ela vai para utilização variada em bancadas. Vamos falar um pouquinho agora sobre identificação e segurança. A plaqueta de identificação, o lacre e as etiquetas do Inmetro, para que servem tudo isso, né? Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a plaqueta de identificação que consta nos equipamentos, né? A plaqueta de identificação nada mais é do que o RG da balança. Nessa plaqueta a gente encontra fabricante, o modelo, o número de série, capacidade máxima, divisão da escala, alimentação e a classe de exatidão do equipamento. A gente mantendo essa plaqueta de identificação na balança, a gente consegue rastrear melhor quando precisa um orçamento correto de calibração e também de manutenção para passar as informações para o nosso contratante, não é? A gente também consegue uma melhoria na rastreabilidade do equipamento ao longo dos anos, né? Também uma comprovação da identidade do equipamento, né, através de históricos em auditorias, né? E também a prova das características originais do equipamento em caso de perda, né, ou até um dano. Então fica aí a dica, né, que seria a regra de ouro para a gente, né? Nunca retirar ou danificar a plaqueta de identificação, que é o RG do nosso equipamento.
Falando um pouco ainda sobre identificação e a segurança, temos também a questão dos lacres, né? O lacre ele impede alterações nos ajustes internos por pessoas não autorizadas. Funciona como um selo inviolável, né? Que garante que ninguém, né, mexa nesse equipamento, né? O equipamento, se o lacre for rompido, né, por alguma empresa não autorizada, ele pode perder automaticamente a confiabilidade metrológica, porque a pessoa vai ver que o lacre foi rompido e já vai olhar com uma certa desconfiança para aquele equipamento. Será que não foi alterado? Será que não foi feita alguma alteração, né, que possa comprometer a confiabilidade da minha medição? Então é importante manter o lacre sempre em boas conservações também, assim como a plaqueta de identificação, né, do equipamento. Ele pode gerar multa, inclusive, né? E a interdição, inclusive, do uso do equipamento vai exigir uma nova calibração e também anula a garantia do fabricante. Temos ali alguns modelos de lacre de segurança, né? O amarelinho lá em cima lá é o lacrezinho que o Inmetro aplica, né? E também os demais são lacres de segurança de empresas, né, autorizadas. No caso, esses lacres que a gente está mencionando aí, comprovando para vocês, são os lacres aí da Balantec. Vamos lá, pessoal, dando continuidade então com relação ainda à identificação e segurança, né? Essas etiquetas do Inmetro que constam nas balanças, né, são 4 etiquetas oficiais, né, cada uma com uma função diferente. Temos ali a primeira, que é a etiqueta do inventário, é um cadastro do equipamento no Sistema Nacional de Metrologia, com código de barras de identificação, né? Isso é fixado pelo Inmetro, né? Tem a outra etiqueta também que seria a marca de verificação inicial, que é a validação inicial do instrumento, né? Realizada antes da sua entrada em operação, quando o fabricante coloca esse equipamento em funcionamento, ele já vem de fábrica com esse selo afixado nele, né? Temos também a marca de verificação subsequente. Essa é a confirmação periódica, né, geralmente anual, que a balança mantém, né, o seu desempenho metrológico e permaneça apta para o uso, né? O Inmetro vai lá, faz a verificação, faz toda a abordagem, verifica que o equipamento está ok, aplica esse selo e a balança já está apta para continuar trabalhando, funcionando normalmente. E por último tem a marca de instrumento de reparo, né? Essa marca ela é aplicada apenas por empresas autorizadas. Isso ocorre quando uma empresa precisou fazer uma intervenção, né? Foi feita uma manutenção nessa balança, e aí precisou fazer alguns ensaios, alguns ajustes, e esse lacre foi rompido, aí é preciso aplicar novamente, né? Tirar os selos anteriores, né? E aplicar esse selo de marca de reparo aí para que a balança continue funcionando, né, e não tenha nenhum problema aí com relação a futuros. Vamos um pouquinho agora sobre metrologia e vocabulário, né? Quem regula as medições e os termos corretos. Falando um pouquinho agora sobre metrologia e vocabulário, né? Sistema Brasileiro de Metrologia. O Inmetro estabelece as normas, os órgãos delegados fiscalizam e verificam regionalmente essas questões. O Inmetro, a primeira fotinha ali do lado esquerdo, é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ele estabelece normas e regulamentos técnicos. Aí temos a segunda imagem ali, que é o Inmetro, SC, Metrologia Legal e Fiscalização no estado aqui nosso de Santa Catarina. E temos também aqui no nosso estado vizinho, para exemplificar para vocês, o IPEM Paraná, que seria o Instituto de Pesos e Medidas no Paraná, que faz a mesma função que a aqui do estado de Santa Catarina, porém no estado do Paraná. Metrologia e vocabulário, ainda dando continuidade, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre vocabulário técnico, né? Calibração. O que é a calibração, né? A calibração ela determina o erro da balança por comparação com padrões rastreáveis. A calibração não corrige o equipamento, ela apenas mede o erro do equipamento. Verificação e ajuste. Confirma que a balança continua adequada para a utilização. Caso não esteja dentro do critério de aceitação, é realizado o ajuste dos parâmetros metrológicos para que o equipamento siga, não é, na conformidade. E a manutenção nada mais é do que a substituição ou reparo, né, de alguns componentes do equipamento que precisaram, né, por algum motivo, passar por uma manutenção.
E teria também o termo aferição, que já é um termo obsoleto, né? O Vocabulário Internacional de Metrologia, o VIM, recomenda calibração, verificação ou ajuste, conforme o contexto. Seguindo em frente, agora vamos falar um pouquinho sobre ambiente e cuidados no uso, né? Instalação, limpeza, transporte e também o armazenamento. Eu acho que esse é um assunto muito interessante que interessa bastante, principalmente para os usuários de balança, né? Ambiente e cuidados no uso, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a preparação do ambiente. São a gente separou aqui 4 fatores ambientais que prejudicam, né, e bastante a precisão e a vida útil da balança, né? Vamos falar sobre o primeiro aí, que seria a umidade. A umidade, ela oxida os componentes eletrônicos e também os componentes mecânicos da balança, né? Isso gera um risco de curto-circuito. É interessante manter a balança sempre em um ambiente seco, né? Longe dessas questões aí de umidade. Com relação à corrente de ar, manter a balança funcionando longe de portas, janelas, ventiladores e saídas de ar-condicionado. Isso daí influencia muito na medição, né? E pode comprometer, às vezes, um processo todo, né? A vibração também, ela nunca é bem-vinda, né? Até porque a balança é equipamento de precisão, né? Então é melhor manter a balança também longe, né, de compressores, motores, empilhadeiras, máquinas industriais. Isso pode causar, assim, é uma causa frequente, né, de muitos erros que a gente vem sempre pegando no dia a dia com relação ao atendimento, assim, aos nossos clientes, né. E com relação à rede elétrica, né, é sempre importante a gente manter a balança ligada numa tensão compatível, né. Caso houver necessidade por conta de alguma oscilação, né, utilizar estabilizador, aterramento, né, e nunca remover aquele terceiro pino lá da balança, que é o pino de aterramento, que muitos usuários às vezes eles removem, né. Isso daí é bem comprometedor, assim. Alguns chegam até a utilizar pinos adaptadores, né, e isso prejudica e muito, né, tanto a segurança do equipamento da balança também quanto a segurança do usuário nessa questão aí. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho ainda sobre ambientes e cuidados no uso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fonte de alimentação. Normalmente a gente pega bastante casos, né, recorrentes inclusive, com relação a essas fotos aí que a gente está ilustrando aí para vocês aí. Ao desconectar, nunca puxe, né, o plug da balança pelo cabo, né? Sempre segurando pelo conector. Essa imagenzinha ali passando para frente, né? Essa imagem ali, a posição errada, né? Puxando pelo conector, e a posição correta segurando pelo conector. Isso daí é um fator assim muito importante que tem que ser observado, tá bom, gente? Mais uma vez ainda sobre ambiente, dando continuidade, né? Ambiente e cuidados no uso. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção, né? A capa plástica, ela protege o teclado das balanças industriais e o equipamento por completo no caso das balanças analíticas. Então existem umas capinhas que são projetadas para colocar na parte frontal ali da balança, que é a capa plástica que protege a área de teclado, visor, tudo, né? Algumas balanças dispõem dessas capas, né? É importante manter elas. E para balanças menores, balanças de precisão, existe uma capa plástica que ela vai proteger inclusive a balança por completo, né? Dando continuidade também, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a limpeza, né? Desligue o equipamento primeiro, né? Retire o prato e limpe sempre com um pano macio. Nunca utilizar jato de água ou produtos muito fortes, produtos abrasivos, né? E tem a maneira certa de fazer a limpeza na balança e a maneira errada. Então ali, logo acima, nós temos a maneira correta para fazer uma limpeza de balança, né? O correto é utilizar pano macio. Balanças pequenas a gente utiliza um papel toalha levemente umedecido em álcool, né? E deixar secar por evaporação. Nunca faça uma limpeza de uma balança apoiando a mão com muita força sobre o prato, que é o receptor de pesagem. Sempre tirar o prato de pesagem dela para não danificar, né? Não danificar a célula de carga e também não danificar, no caso de balanças mais sensíveis, a questão do sistema ali de captação de peso, que seria o módulo de pesagem, né? Dando continuidade aí, impacto e sobrecarga. Isso é um fator assim muito importante que a gente tem que frisar bastante, né, e orientar o pessoal do chão de fábrica, o pessoal que se utiliza, né, diretamente assim das balanças, né.
A célula de carga é um sensor de deformação extremamente preciso e é ela que sofre sempre com o mau uso, né? A célula de carga ela sempre está ali recebendo todo e qualquer impacto que venha acontecer na plataforma, né? Os impactos e pesos acima da capacidade máxima deformam essa estrutura de forma permanente e isso é irreversível, né? Pode exigir inclusive a substituição da célula de carga, no caso do equipamento ali. O impacto, gente, é a principal causa do dano estrutural em balanças. A imagem ali a gente tem um modelinho, né, de uma célula de carga. A primeira imagem, a célula de carga está perfeita, né, funcionando perfeitamente. E a segunda imagem, ela recebeu um impacto e ela está ali deformada. Lógico que a gente provocou essa deformação, mas é para a gente ter essa ideia, né, de como é que funciona uma célula de carga danificada. Ela não tem condições de recuperar, tem que trocar, e isso daí gera um pouco de custo aí com relação à manutenção. Dando continuidade ainda sobre ambiente e cuidados no uso, né? Acomodação adequada, né? A gente tem que utilizar para balanças que tem essa questão da trava de transporte, né? Conforme o manual do fabricante, né? Retire sempre o prato antes de mover a balança. Nós temos algumas imagens ali para a gente estar agora conversando um pouquinho, falando e explicando sobre essas questões dessas imagens, né? A maneira errada é aquele primeiro slide ali, né? Mover a balança com o prato em cima do receptor de carga. É importante, essa utilização ali está errada, né? A correta é retirar o prato. Por quê? Mesmo que a balança esteja desligada, se você fazer uma certa pressão sobre o receptor de carga, você vai estar transferindo um peso excessivo, né, na célula de carga ou até mesmo no receptor ali de peso. O correto é retirar o prato para fazer o transporte, né? E também questão da embalagem, né? A gente tem duas imagens ali que seria o errado e o correto, né? O que está errado ali? A pessoa resolveu talvez embalar essa balança para deixar até mesmo guardada ela sem uso, né? Ou às vezes despachar por transportadora, talvez para alguma empresa para fazer manutenção, né? Então aquela primeira imagem ali era totalmente errada, né? A pessoa, além de colocar a fonte sobre a plataforma de pesagem, ela ainda por cima passou uma fita dando mais pressão ainda e isso pode danificar o equipamento. O correto é retirar, né, o prato, retirar a fonte, retirar todos os acessórios, né, que integram a balança, retira tudo, embala tudo separadamente, pode até deixar na mesma caixinha, né, mas embalar tudo separadamente para que a balança fique separada, né, individual, né, desses acessórios para que não seja transferida nenhuma força excessiva, né, e que venha a acontecer algum dano ali para o equipamento em questão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o armazenamento ainda, né, e também a questão de uso do teclado da balança, né. O armazenamento sempre é bom, a gente já citou, né, sempre é bom manter a balança armazenada, guardada em local seco, né, livre de umidade. Você nunca pode empilhar caixas ou objetos sobre o receptor da balança, mesmo que ela esteja desligada, né? Porque essa pressão contínua ela vai danificar a célula de carga e também o módulo de pesagem da balança, né? Mesmo sem o impacto, né? Essa é uma carga que ela fica ali por um tempo prolongado, né? Então, o que nós temos ali, aquela imagem ali não é correto, né? Nunca botar uma balança sobre a outra, né? Deixar ela sempre sem o prato para guardar e também armazenar ela de forma correta, nunca colocando uma por cima da outra, tá bom? Com relação ao teclado, né, é importante sempre utilizar o dedo, né, nunca unha, né, a unha, a ponta das unhas, canetas, objetos pontiagudos, né, evite produtos químicos também, e a umidade e a queda de materiais também pode danificar o teclado, porque ele é uma membrana de plástico, né, uma membrana muito sensível, e ela pode ser danificada, tá bom? O correto, né, seria digitar com o dedo, como está ali nessa imagenzinha ali mostrando para a gente, né? E o errado é utilizar objetos pontiagudos ali que pode danificar, né, e comprometer o funcionamento aí do equipamento. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade, vamos falar um pouquinho ainda sobre ambiente, né, e cuidados no uso, sobre nivelamento e também o pré-aquecimento, a importância disso aí no uso da balança, né? Nós temos ali as bolinhas de nivelamento, né? Vamos dar uma sequência aqui. A posição inicial ali, a primeira foto do lado esquerdo, ela está nivelada e a outra fotinha do lado direito ali, ela está desnivelada, né? Então,
o que acontece, né? É importante a pessoa verificar sempre, antes da utilização da balança, uma verificação diária com relação ao nível da balança, né? Algumas balanças elas têm elas são dotadas, né, dessa bolha de nível, e é importante estar sempre observando e mantendo ela de acordo com a imagem da esquerda ali, que ela está mostrando essa questão do nivelamento certinho ali. Ela deve estar sempre centralizada, né? Se estiver fora do centro, o importante é fazer o ajuste através dos pés niveladores da balança, você consegue fazer um nivelamento, tá bom? É muito importante isso, porque ela pode comprometer, né, a confiabilidade da medição, tá bom? Com relação ao pré-aquecimento, algumas balanças, principalmente classe 1 e classe 2, né, exigem um pré-aquecimento antes do uso. O tempo desse pré-aquecimento, normalmente ele está descrito na plaqueta de identificação da balança ou até mesmo no manual do fornecedor, né? Caso a energia caia, falte energia por algum motivo, é importante novamente aguardar um tempo de pré-aquecimento da balança, para que ela respeite o tempo de pré-aquecimento e você tenha o máximo, né, de utilização do equipamento de forma correta. Vamos para frente agora, falando um pouquinho sobre operações e peso padrão, né? Falar um pouco sobre zero, tara, contagem de peças e questões de verificação diária também. Operações de zero e tara, né? Isso é muito importante a gente falar desse detalhe, porque muitos usuários eles confundem, né? O que é o zero, o que é a tara. Então aqui nesse slide aqui a gente vai tirar toda essa dúvida aí com relação à utilização do zero e também da tara do equipamento, né? O zero, ele corrige pequenos desvios, né? Com a plataforma totalmente vazia, esses pequenos desvios eles podem ser causados por temperaturas, resíduos ou às vezes algum impacto que aconteceu na balança, né? Às vezes até mesmo fora de nível e tal. Aí sempre vai ficar às vezes algumas gramas ali de residual. Isso a gente elimina esse residual através da tecla 0. Perfeito, gente? Então é só clicando na tecla 0, ela vai eliminar o residual que possa ter na plataforma, né? Então, só para explicar, o zero e a tara são operações totalmente diferentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tara, né? O que seria a questão de operação de tara? Normalmente ele desconta o peso de uma embalagem ou recipiente, uma caixa, alguma coisa, quando você vai fazer uma pesagem com vários produtos, né, você precisa condicionar esses produtos dentro de uma caixinha. Porém, essa caixa não interessa, essa caixa para balança ela tem que ser descontada da tara da balança. Para isso, a tecla tara, né? Então, a pessoa coloca a caixa sobre a plataforma da balança, aí sim, aperta na tecla tara, ela vai zerar o peso dessa caixa, né, e vai passar a considerar somente o peso do produto, o material que você colocar na parte de dentro dessa caixa. Isso seria a operação de tara. Lembrando, né, que o peso da tara ela é descontado automaticamente depois do limite da capacidade da balança. Então, só para exemplificar, uma balança, por exemplo, que ela tem capacidade para 20 kg, por exemplo, você colocou uma caixa lá para descontar uma tara e essa caixa tinha 2 kg, né? Então, 20 quilos menos os 2 quilos, a gente ficou com uma diferença de 18 quilos. Então, esses 2 quilos serão descontados aí da carga máxima da balança e você terá mais 18 quilos ainda para poder utilizar na sua pesagem. Pessoal, dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora sobre operação de contagem, né? Muitas empresas, muitos clientes nossos, eles se utilizam de balanças contadoras para definir uma quantidade razoável de peças. Fica mais fácil utilizar, né, o recurso, né, de contagem de peça que tem em algumas balanças. Então nós vamos citar aqui para vocês as principais, né, fontes de erro, que são as mais comuns assim, que as pessoas cometem quando estão fazendo contagem de peça. A primeira delas seria a variação entre as peças, né? Peças do mesmo lote, às vezes elas tendem a ter pesos ligeiramente diferentes. Isso pode influenciar bastante no processo final lá da contagem. A variação da embalagem, que seria a caixa, né, onde essas peças estão sendo acondicionadas, né? O peso do recipiente ele também muda de uma unidade para outra, porque às vezes a pessoa tira a tara de uma única caixinha, mas são outras caixinhas que estão sendo colocadas ali sobre a balança. Então, às vezes o peso, né, da embalagem ele pode influenciar também, né, nessa questão da exatidão aí da contagem de peças.
Amostra insuficiente, isso acontece com muita frequência, sabe? O pessoal faz uma amostra menor do que o peso mínimo da balança, e isso também compromete, né, a contagem. E o ambiente, né, o ambiente de trabalho, conforme a gente já falou lá no início, né, a corrente de ar, a vibração, né, tudo isso durante a contagem ela também pode distorcer o resultado, e isso não é legal assim. Só voltando um pouquinho e falando sobre a questão da amostra, né? Por que eu friso nesse detalhe? A gente pega muito problema assim, com relação à amostragem de peças. Quanto mais amostra você colocar e fazer o processo, né? Quanto mais amostra você ter para fazer a contagem de peça, mais assertiva a balança vai ficar. Tá bom, gente? Operações e peso padrão. Dando continuidade agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão aí do peso padrão, que muitas empresas têm guardado em seus laboratórios para fazer sempre uma verificação, né, uma verificação periódica na balança, mas é importante manter sempre alguns cuidados aí com relação ao peso padrão. Ele é utilizado para verificar o desempenho da balança, né, no seu dia a dia. É um instrumento de alta precisão e certamente ele exige um certo cuidado no manuseio, né? Sempre utilizar pinças ou luvas, né? A oleosidade da pele da gente altera a massa do peso e isso pode comprometer, né, a confiabilidade aí do peso. Guardar ele sempre no estojo de proteção imediatamente após o uso. Armazenar em local limpo e seco, longe da poeira e produtos químicos. Isso é muito importante também. E lógico, o próprio peso padrão, ele sempre também é necessário a calibração dele periodicamente. Sempre é importante verificar a validade da calibração, quando é que esse peso foi calibrado e tal, e manter ele também, assim como as balanças, né, precisam ser calibradas, o peso padrão não é diferente, né? Ali a gente tem uma imagem, né, um manuseio de um peso padrão, com luva, com todo o cuidado que tem que ser feito. Bom, gente, agora tem uma parte bem importante e bem interessante, que seria o que a sua empresa ganha, né, com essas boas práticas, que são, naturalmente, os benefícios, né? Vamos falar então um pouquinho sobre os benefícios aí da questão aí do uso, né, das boas práticas e o manuseio correto das balanças, né? Adotar as boas práticas não é preciosismo, né? Já está bem esclarecido ali, é estratégia, né? A gente garante a vida útil do equipamento, né? Ele vai durar muito mais, confiabilidade, né? As medições mais conscientes, dia após dia, né? Redução de custos, né? Menos manutenção, né? Aquela manutenção não planejada que pega às vezes a pessoa de surpresa, né? Mantendo todas essas dicas aí que a gente passou para você, certamente o equipamento vai ter mais durabilidade, né? Isso implica também nos nossos processos, né? As nossas pesagens são mais ágeis e padronizadas, né? Perdas, né? A gente vai ter menos desperdício, menos retrabalho, isso é muito importante, o pessoal da qualidade vai adorar isso daí, né? E a qualidade também, né? Que são os resultados melhores e mais confiáveis. Vamos lá então, um checklist final aí. A confiabilidade de uma pesagem não depende só da calibração. Ela é uma combinação de 3 pilares. Quais são? Número 1, instrumento adequado. A balança correta para a aplicação, identificada, lacrada, verificada. Isso é muito importante, né? O ambiente controlado, sem a umidade, corrente de ar, vibração ou rede elétrica sempre instável. Isso é bem complicado, né? E também o item 3, que seriam as boas práticas, né, de operação, aplicadas todos os dias por quem opera o equipamento. E é isso, gente. Obrigado por estarem com a gente até o final aí. Esperamos que tenha sido útil aí a nossa conversa, a nossa breve apresentação aí sobre as boas práticas, né, manuseio, cuidado com os equipamentos. E acessem lá www.balantec.com.br e entrem em contato aí com a gente sempre que precisar. Obrigado, grande abraço.